Vamos dar continuidade ao estudo do livro do André Luiz, né? Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13. Nós vamos ter que voltar um pouquinho no parágrafo anterior, onde a gente está escrito o corpo terreno é também. O que você acha para nós? A metade do parágrafo, no finalzinho do parágrafo anterior. Sim. Certo? Então vamos voltar aí, porque o parágrafo seguinte ele está preso a esse último parágrafo, senão vai ficar sem entender. Ele diz assim: o corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. Então, nós temos que compreender que a formação do nosso corpo, ele é um processo de herança espiritual, né, em que nós fomos desenvolvendo a consciência e ao mesmo tempo o corpo para manifestar a nossa capacidade interior, né? Ele diz assim: o plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com a água do mar, nas épocas primitivas. Então, quando estava próximo de se lançar as bases do desenvolvimento do processo da vida além do reino vegetal, para que o reino nominal pudesse, o reino animal e nominal pudesse se efetivar no planeta, os primórdios lá da evolução, até mesmo os reinos mais rudimentares, a divina providência lançou no planeta Terra o protoplasma, que é aquilo que iria favorecer o desenvolvimento da vida orgânica, né? E esse protoplasma ele foi lançado no mar. Então ele está falando aqui que o plasma, subindo construção efetuada ao influxo divino com a água do mar, associada à água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Então, todo corpo vai ser fundamentado por a construção desses dois elementos: corpo de natureza mais complexa, né? Nós não estamos falando aqui da natureza atômica. Antecede a natureza atômica, que é o reino mineral, para a introdução dos primeiros seres vivos no reino vegetal, nominal e animal. Para isso, existia a necessidade da presença desse plasma, que unida à água do mar, iria processar a organização fisiológica, né? E que no fundo, nós somos a construção do planeta Terra em forma de humanidade. Eu acho que esse protoplasma tivesse lançado sobre a superfície. Certamente sobre a superfície pode ter lançado, né? Mas ele precisava associar-se com o quê? Com o mar, né? Que tinha substratos e substâncias que na ação junto a ele iria processar os primórdios das organizações. Tanto é que os organismos foram constituídos dentro do oceano para depois eles saírem do oceano e da vida fora do oceano. Não iria ter vida fora do oceano se não fosse a construção dessa associação desses dois elementos, né? Então, na medida que os seres foram saindo do mar, eles foram ganhando terra firme. Os primeiros animais, como é que chama aquela espécie que ela é do mar e da terra? Os anfíbios, eles são essa transição dessas duas realidades, né? Nós estamos falando em constituição fisiológica, né? Em voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo físico. Isso quer dizer que, quando nós recebemos o corpo físico, apesar de nós fazermos parte dessa construção de elaboração corporal, mas nós também sofremos o efeito dessa construção coletivamente falando,
E o contributo generalizado das conquistas corporais não é feito só pelo um ser. É feito por todos os seres que estão inseridos dentro da característica generalizada de humanização. Basta ver que quando Jesus habitou o planeta Terra, a contribuição dele em favor do corpo é muito grande. Para desenvolver um corpo como o do Cristo, fisiologicamente falando, nós vamos precisar de uma transição de características para que nós possamos usar o corpo como Jesus o tinha. O corpo como Jesus o tinha é talvez o patamar mais evoluído de um corpo fisiológico humano que a Terra pode oferecer. Bom, entre Jesus e nós, quantos espíritos em estágios diferenciados de consciência podem fazer essa transição de aperfeiçoamento? Como nós também estamos aperfeiçoando o corpo quando nós estamos arregimentando novos valores, novas estruturas para o aprimoramento do nosso corpo. O potencial de cada célula, o potencial de cada organismo, o potencial de cada sistema, ele precisa do desenvolvimento do potencial do próprio espírito. E isso vai ser transmitido por herança, porque quando eu reencarnar, eu posso receber faculdades e capacidades mais aprimoradas em decorrência do efeito evolutivo coletivo que os espíritos podem dar a ele. Nessa transição planetária, provavelmente espíritos mais adiantados que nós vão dar um primor à constituição fisiológica, assim como os capelinos fizeram quando eles vieram junto aos homens primitivos para dar toda uma estrutura de desenvolvimento que só os capelinos poderiam dar ao corpo. O homem primitivo, ele tinha um corpo mais abaixado, mais animalizado, os braços longos. O que os capelinos fizeram? Eles deram uma organização mais humanizada para o corpo, perdendo os traços nessas linhas de animalidade e humanidade, né? Nós vemos isso simbolicamente na história, eu não sei se é do Jacó, os dois irmãos, um era vestido com vestia roupa de animalidade, o outro era mais nu, mais sem pelo. E o pai gostava do filho mais animalizado. E o outro filho, que era mais menos peludo, o que ele teve que fazer? O pai estava cego, ele teve que revestir-se de uma roupa de animal, para o pai tocar nele e achar que era ele. Eu esqueci o nome dos dois irmãos, Jacó, Isaac, Esaú, não sei o nome. Jacó? Então, ali estava descrevendo a miscigenação dos capelinos com os homens terrenos. Onde os capelinos revestiram de corpos mais densos, para que na transição de escolha e de herança de conquista, abríssemos mão do filho mais animalizado para dar sequência evolutiva junto ao filho mais o quê? Aperfeiçoado. Então, quando o pai faz a escolha errada, não é quem faz a escolha errada. Não é assim? Ali estava descrevendo um processo de filtro de valores no desenvolvimento de um grupo de espíritos mais animalizados para um grupo de espíritos mais aperfeiçoados, para que se introduzisse em meio ao corpo biológico animalizado um corpo mais utilizado, mais humanizado. E a escolha do filho, daquele filho, era o filtro efetivando a escolha, deixando para trás os rudimentos de uma estrutura fisiológica mais limitada. Então, não é a escolha do pai, né? Assim, é um processo de purificação numa escolha de evolução para que nova arquitetura fisiológica dominasse aquela. Né? É uma transição, né? É uma transição. O DNA do perispírito alterou o DNA do corpo? Isso. Que os capelinos tinham mais desenvolvido, por eles já viveram no reino humano na Capela. O céu via o perispírito. O potencial de desenvolvimento das estruturas de ordem genética estavam prontos para ganhar dilatação. Só que o homem primitivo não dava essa dilatação, porque que experiência que eles têm para desenvolver o potencial que aqueles instrumentos poderiam oferecer?
Tinha que ter alguém com capacidade já experimentada para consolidar valores novos. E o que vai acontecer conosco? A mesma coisa. Os espíritos que vão entrar em gerações mais novas vão transcender a capacidade neuromental e perispiritual da que nós possuímos hoje. E novamente a escolha vai ser feita. Só que não vai ser um pai mais certo, tentando enganar. É uma escolha consciente, né? Completamente diferente do processo anterior, né? Essas gerações estão sendo preparadas para isso, né? Você vê que está sendo preparado o caminho para receber esses novos integrantes que vão mudar o planeta. Então esses espíritos sabem usar. Talvez vai chegar uma hora que nós não conseguimos acompanhar o nível de entendimento psicológico e mental dessa turma só reencarnando. Nós mesmo, você vai acompanhar o estudo básico que nós tínhamos no passado, das matérias, matemática, mudou tudo. Por mais dilatado eram nossas perspectivas, hoje eles vão mais à frente. Nós não vamos conseguir acompanhar. É só reencarnando mesmo. Que aí nós herdamos uma constituição desenvolvida por ele, porque é uma herança, tá vendo? Ó, em voltando à crosta, temos de aproveitar a herança, mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das ilustrações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Aí é onde nós paramos. Vamos dar continuidade onde nós paramos. Porque como nós lemos mais ou menos, né? Ia passar, se a gente fosse ler só essa aqui, nós não ia entender direito, não. Aí ele diz assim: por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Por que eu sou uma criatura marinha? Porque meu corpo é formado de quê? É como se eu consolidasse a água comigo aqui, né, se movimentando em plena terra. E quem aprimorou isso, como nós dissemos, foram os anfíbios, e foi preparando a constituição para sair da água, porque na verdade eles estruturaram, quanto mais próximo dos anfíbios, mais aquático é o corpo, né? Talvez não era 70%, talvez eles tenham muito mais do que a água do que a gente, né? Aí ele diz assim: no processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Então, quantos alimentos fomos desenvolvendo perspectivas íntimas com a consolidação de uma substância específica, que favoreceria talvez o desenvolvimento de nuances psíquicas, que sem aquela substância ela não se efetivaria. Então o sol é uma delas, o sal, o ferro. Então, que perspectivas fisiológicas nós precisamos para que aquele valor novo pudesse consolidar em nós, mas esse valor novo, para se consolidar, ele precisa de uma estrutura química específica. Somente consolidada a conquista dessa estrutura química, esse potencial dilata. Então, nós estamos prestes a fazer isso com o nitrogênio. Talvez faculdades e desenvolvimentos psíquicos que nós precisamos ter para dilatar o nosso potencial de inteligência, exige a consolidação do nitrogênio para que esses novos valores venham se dilatar, porque sem a conquista do nitrogênio nós não vamos dilatar esses valores. Da mesma forma que nós consolidamos partículas de sal, de ferro e outras tantas de carbono, quantas delas são consolidadas para favorecer o despertar de potenciais adormecidos que o espírito possui, mas sem a substância? É como se o carbono é a consolidação material de uma substância energética psíquica que ele faculta o potencial dilatado dessas possibilidades. Aí ele diz:
mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 70% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar. Então nós temos no corpo um mar personalizado. Então eu sou um planeta que tem mar e terra, né? Constante dos sóis de sódio, de cálcio e de potássio. Então esses três elementos são elementos talvez que no passado precisávamos consolidar ele como estrutura materializada do perispírito. E o perispírito poderia só dilatar seu potencial se essas estruturas fossem consolidadas, para despertar potenciais que essas estruturas favorecem. Assim como tantas substâncias tivemos que consolidar no passado. Nós não lemos no Evolução em Dois Mundos, se não me engano, que os vírus alimentavam das rochas em pleno oceano e tiravam o ferro dela para criar uma carapaça de revestimento. E essa carapaça de revestimento era o elemento pelo qual era a consolidação de uma base rudimentar de revestimento que nós temos no passado, para que nós consolidássemos um revestimento mais o quê? Aprimorado no futuro. Ferro, potássio, cálcio, quantas substâncias dessas nós vamos consolidar no tempo e no espaço, que vão constituir toda uma argamassa de formação de revestimento que hoje nós podemos movimentar no reino humano. Sem elas, como movimentar? É como se fosse uma construção ao longo do tempo, né, Samuel? Uma construção ao longo do tempo. Por isso que nós chegamos no ápice do corpo físico? Não, essa construção não parou. Só que nós, na medida que vamos aprimorando o corpo físico, nós damos acesso para que o corpo espiritual tenha mais amplitude de influência sobre ele. Adentrando a era do espírito, que é a era da regeneração, em que o espírito tem que predominar sobre a matéria, cada vez mais o espírito vai ser senhor da matéria, usando os potenciais dessa matéria e produzindo novos elementos para que esse potencial de predomínio espiritual venha se alicerçar cada vez mais com bases fisiologicamente conquistadas. Que substâncias serão essas? Quantos recursos neurológicos, psicológicos, de faculdades mentais, de possibilidades de comunicação, de amplitude de percepção nós vamos precisar com base nessas conquistas, né? Então nós estamos construindo, aproximando cada vez mais das possibilidades de um corpo como de Jesus. Corpo fisiológico esse que se representa talvez o último patamar de corpo que nós vamos usar em qualquer dimensão material que o planeta pode oferecer para nós. Sem menos dependência alimentar, sem menos dependência de movimento superficial. Assim como o corpo de Jesus nós podemos volitar, nós podemos precisar de recursos físicos para comer. Quantos potenciais existem? Eu estou falando de natureza fisiológica. Natureza fisiológica é essa que muitos planetas têm, em fases múltiplas de desenvolvimento, né? E recursos de amplitude de faculdades. Nós ainda precisamos falar através da boca. Quando nós consolidarmos a fala através do órgão mental, certamente nós vamos perder a fala. Para que eu vou usar a fala se eu não preciso mais dela? Então é como se a gente estivesse produzindo no corpo, né, uma família ao longo do tempo, chegaria no patamar como de Jesus, seria isso? E depois a gente fosse largando essa... Aí nós vamos entrar em patamares completamente diferentes de corpos. É como se a gente... perdesse toda a natureza, até porque o corpo de Jesus ele é tão volátil que ele se desfaz quando ele quer. Então, se nós fabricamos roupas para nos revestir em tecidos de fios de diferentes naturezas, né, de substância material, Jesus tece-os de forma mental. Na organização de Então, tudo é vestimento. Olha, ele se desfaz disso na hora que ele quer. Então, pode materializar e desmaterializar com facilidade.
Imagina uma estrutura dessa, nós usando. Né? Você falou da linguagem mental, essa linguagem mental independe do idioma. Depende do idioma, porque o idioma é um condicionamento caracterizado pela fala. Quando eu perder o condicionamento de achar, porque eu fico preso ao simbolismo caracterizado pelo campo do pensamento, né? Eu vou perdendo essas características mais materiais e vou introduzindo mais o efeito do que acontece com as nossas células cerebrais. Porque as células cerebrais, elas não traduzem, quem traduz o conceito de fala é o nosso espírito. Mas o que chega aqui não é o que nós ouvimos. Isso é uma tradução. Tradução baseada na experiência o quê? Anterior. É assim? Então, determinados aspectos das vibrações entram e nós entendemos o que nós ouvimos, o que nós vemos, é assim? Baseado no quê? Porque se eu olho para um objeto que eu nunca vi, vai ser difícil eu entender o objeto. Eu não tenho ele como fundamento de entendimento. Ele passa a ser um objeto o quê? Estranho. Aí eu vou ter que arquivá-lo como objeto de experiência, dar um nome para ele, para que toda outra vez que eu ver ele, aí eu faço o quê? Imagine se eu perco um pouco desses traços mais superficiais e fico num contato mais vibracional, em que, diretamente relacionado, o que vibra é entendido, como a essência da informação. Porque se nós usamos recursos cada vez mais multiplicáveis para o nosso entendimento, quando você essencializa, você precisa de menos recursos para se expressar. Não é assim? Então eu preciso menos de recursos para expressar, porque eu vou expressar o essencial. E o essencial ele é mais o quê? Direto, sucinto e claro. Então, você quer manifestar amor por alguém. Nós tecemos frases, poesias, música, né? Assim, quantas formas variáveis, né? No dia que você expressar o amor na sua totalidade, vou precisar de qual forma? E vocês acham que a pessoa vai sentir isso com muito mais o quê? Menos aspecto externo e mais o quê? Principalmente bem verdadeiro. Isso aí. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica, então, o campo fisiológico, a esfera fisiológica é um campo de estruturação de desenvolvimento do espírito. É assim que tange ao desenvolvimento e ao crescimento ao longo do tempo. O espírito age no campo fisiológico e quantas possibilidades existem nele? E esse é apenas um campo. Nós não estamos falando do campo mental, do campo espiritual, né, que tem desdobramentos infinitos, né? Encontra-se na esfera da atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sol no sangue, no suor, nas lágrimas e nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Então, os corpúsculos, os agentes que vivem no oceano mais quente, cuja temperatura seja muito próxima ao do corpo, eles se adequariam naturalmente a ele. Na verdade, os corpúsculos, como vírus e bactérias, eles tentam entrar no nosso organismo para adaptar-se à forma existencial desse. Nem todos os elementos que tentam entrar aqui vão sobreviver. Ele tem que ter uma sintonia muito próxima da realidade de vida que o corpo oferece para eles. Então, esses agentes que vivem em oceanos mais quentes, eles fatalmente adequariam muito ao nosso corpo físico, ajustando esse corpo. E nós falamos de natureza muito rudimentar. Mas quando um ser vai reencarnar, como o caso de Segismundo, em que ele tem que adaptar-se, ele vai adaptar no meio do quê? No meio da água. E vai fazer o processo de ajuste corporal da mesma forma que foi o processo evolutivo que nasceu da onde? Do oceano,
não é assim? E o bebê é um peixe, que quando nasce tem que fazer a metamorfose da saída do mar para viver na terra. Ele lembra Não é assim? todo o desenvolvimento desde o princípio. Agora vocês imaginem que ele precisa sair do padrão respiratório do peixe para viver um padrão respiratório superior, em que não é a substância aquática o elemento de sustentação das trocas energéticas, mas o ar, cuja dimensão de partículas é diferente. Porque se a água é H2O, o ar tem substâncias gaseificadas, diferenciadas para o processo de respiração de maturidade neurológica. Olha como é que só de você sair da terra para o mar, você desenvolve potenciais de inteligência que os que estão no mar não podem desenvolver com a adequação necessária que os tem na terra, apesar de nós encontrarmos peixes muito inteligentes no mar. Tem potenciais de desenvolvimento de inteligência no mar? Tem. Não sei se chega ao padrão dos seres da terra, mas o golfinho não é inteligente? Não é assim? Não quer dizer que só dentro, fora do... Mas vai voltar para o golfinho aspectos, se bem que o golfinho consegue ficar fora e também já está adaptando bem ao processo que ele sai ele consegue estar fora, né? Como tem peixes que conseguem viver na água, tem peixes que até saem, né? Então essas transições aí que a gente ainda não entende especificamente e cujos valores de desenvolvimento interior dependem dessas transições. Nós estamos nos adequando a voos além da estrutura fisiológica de habitar o quê? Porque aí nós vamos para o ar, né? Por dedução, da mesma forma que nós saímos do mar e fomos para o ar, sairemos do ar e estaremos no universo. Com o corpo adaptado, inclusive, para estar fora em outros. E corpo físico. E corpos espirituais. Né? Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Ó, isso aqui, gente, é só introdução. Eu já estou deitando. Né? Só introdução. Eu já saí da água, já fui para a terra. Claro. Então, olha, para que nós possamos volitar, nós precisamos ter no mínimo respeito ao espaço alheio. E para você ter esse sentimento de respeito ao espaço alheio, esse padrão de respeitabilidade ao espaço alheio gera uma possibilidade de desenvolvimento de caracteres volitivos, né? Em que permitiria nosso avanço nesse sentido. Você vê, então, padrão da consciência chama-se respeito. E no padrão do respeito, da capacidade de não invadir o espaço alheio, não é assim? Esse padrão existe talvez substâncias químicas que favoreçam a possibilidade de domínio sobre as leis gravitacionais, ou sobre a lei gravitacional. Que substância é essa? Que exige leveza, que exige, não é assim? E que na Terra vai estar um dia, onde não precisaremos mais do que? De substâncias na base de sustentação química para o movimento dos veículos na Terra. Então, se hoje a luta das guerras é em favor da aquisição do petróleo e de outras substâncias para o movimento dos veículos que nos transportam, quando eu não precisar mais de veículos como esses, não é assim? Porque eu estarei necessitando mais de outras substâncias de manutenção do próprio veículo físico, que é o maior veículo de... Então, se hoje eu arrasto andando, mas meu corpo foi feito para voar. Não é assim? Exige um potencial de consciência novo para poder fazer voar.
caso voluntário. E com isso eu não preciso mais de objeto externo para me revestir, para movimentar, que é o que nós fazemos. Nós reencarnamos transitoriamente no veículo, como já falei aqui para vocês. Hoje nós reencarnamos em veículos que andam e que voam, mas o maior veículo que favorecerá esse movimento somos nós. Sem precisar diretamente de recursos superficiais adequados, para que eu mesmo possa usar esses mesmos recursos através do meu potencial fisiológico e biológico, que está pronto para ser usado quando eu tiver mente o suficiente equilibrada para usá-lo. Como nós já dissemos, não vai se dar asa para a cobra. Não é assim? Se eu lanço possibilidades de volitar, amanhã eu mesmo serei minha nave espacial. No deslocamento das distâncias que separam, sem precisar diretamente de naves espaciais para voar. Apesar de nós não ter construído nave espacial ainda. Vai ser ótimo, né? Isso aí, eu posso voar com a velocidade do pensamento, né? Vai ser muito bom, não vai depender de Então, imagina, olha que é o buraco de minhoca, à vontade. Né? Rompendo as barreiras que distanciam os seres no espaço. Para nós adentrar planetas mais elevados, nós temos que ter autoridade para entrar. E para entrar neles, nós temos que ter uma autoridade baseada na respeitabilidade que nós temos com os nossos próprios vizinhos, com as nossas próprias nações, né? Um grau de respeito recíproco que permita. Olha como é que nós vamos conquistando o espaço, né? Então, cada conquista que o homem tem não foi feita para um processo de competição ou luta. A linguagem adquirida para a aproximação das criaturas. A partir do momento que você já consegue comunicar-se um com o outro, sem os padrões de agressividade, quantos patamares de desenvolvimento desenvolve-se a partir da linguagem no processo de educação? Antes eu só falava. Eu não sabia usar a fala como objetivo de educação. Quando você transforma o processo de educação na fala, você dá um dinamismo na fala para onde só falar não é importante. Você dá um caráter de desenvolvimento para a fala numa perspectiva divina de um potencial que até então era usado simplesmente inicialmente para se expressar. Não é assim? Então a fala direcionada pelo entendimento, pela verdade, torna-se divina a fala, ajustando o potencial da fala à finalidade que ela foi construída, principalmente se a fala começa a ser norteada pelos caminhos da afetividade do amor, que é padrões sublimados das expressões humanas, onde a maioria das nossas expressões ainda, fundamentadas pelo imediatismo da vida, pelas imperfeições, geram muito mais complexidades e lutas do que favorecimento de encontro entre as criaturas. Quem ia falar? Eu estava pensando o seguinte, que quando você escreveu todo o processo de volitação, né? Mostrando cada etapa, como é a transformação do corpo, né, para chegar a isso, eu acompanhei com a minha imaginação, certo? E essa imagem que eu tenho se aproxima muito de sonhos que de vez em quando a gente tem de que está no ano mesmo. Isso. Está se deslocando. Porque no plano espiritual é mais fácil fazer isso, né? Apesar de eles não darem muita colher de chá para nós lembrarmos de tudo. Né? Mas de vez em quando nós temos essas possibilidades desses recursos que nós já fazíamos uso dele antes de reencarnar. É como se você já sabe andar de bicicleta, só colocar a bicicleta que você anda. Se você já sabe volitar, é só começar que você volita. Não é assim? Agora, fazer isso um padrão existencial material é o patamar que nós precisamos desenvolver para romper as barreiras de necessidades que muitas vezes são necessidades transitórias, necessidades essas ainda baseadas no interesse de exploração e de lutas. Uma das coisas que nós temos que entender é que quando nós fundamentarmos o respeito recíproco entre as criaturas, muitas dessas necessidades mudarão.
onde aquelas necessidades de recursos mais superficiais para movimento, para comunicação, como tem acontecido, gente. Olha como é que a comunicação cada vez mais é mediúnica e virtual. Diminuindo distâncias, né? As pessoas, o que nós estamos fazendo é o que os espíritos fazem. O Asclepio não saiu de um plano, de um patamar extremamente elevado para comunicar-se com os espíritos do nosso lar, pela projeção de imagem holográfica, que é o que vai acontecer. Se nós hoje temos a internet, não vou falar um futuro aqui para vocês, inspirado pelos espíritos, é lógico. É assim? Se nós hoje temos a possibilidade de comunicação visual em aparelhos fixos, os aparelhos de amanhã vão ser holográficos, onde nós vamos estar presentes realmente e espiritualmente, como o Asclepio está, sem precisar de ectoplasma para isso. A holografia, a dinâmica de projeção, e muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou conversando com a pessoa de verdade, mas você está conversando com o espírito, e começa a acostumar que nossos relacionamentos devem ser mais espiritual do que material. A importância de um relacionamento não está com o conteúdo externo da sua manifestação. Como muitas vezes as pessoas acham que o abraço acalorado é mais expressivo do que a afetividade, num processo sem um contato que eles falam de relacionamento virtual, eles estão enganados, que nós vamos ter que nos adaptar mais ao padrão virtual do que ao padrão material, porque o padrão material provavelmente é o mais rudimentar e primitivo do processo de desenvolvimento, em que as nossas manifestações essenciais elas são muito mais tocáveis virtualmente, né, sutilmente, do que um padrão de toque fisiologicamente. Ah, não, mas eu gosto de sentir meu filho no calor fisiológico. Você é bastante primitivo para o gosto de quem eu estou fazendo um verdadeiro papagaio aqui, não estou nem sei o que eu estou falando para você. Tá certo? Mas nós podemos ter a certeza que as nossas viagens, por exemplo, uma palestra, amanhã talvez, possa ser uma projeção holográfica, uma sala de aula, né? Para ganhar tempo e espaço. A pessoa, mas ali não está o verdadeiro espírito, provavelmente está mais verdadeiro do que está na natureza espiritual da sua realidade. Você pega aqueles espíritos materializados ali, você quer abraçar ele? O André Luiz vai lá, a mãe dele quer abraçar a mãe dele, ela quer o quê? Materializa e volta a ser de corpo. Não, meu filho, eu estou aqui em espírito. Agora, quem falou que holograficamente não é um padrão material sutil de natureza espiritual elevada? Em que a holografia é a projeção de um corpo sutil que nós projetamos a nossa capacidade de manifestação pessoal. E assim? Quem diz que nessas gravações não vai junto o espírito do sentimento e da vontade? Que é uma projeção inicial, Então fica disponível ainda. Imagina no futuro que nos aguarda, gente. Nossa. Acaba assim, teletransporte. Você vai transportar o quê? O corpo ou o espírito? A projeção da nossa imagem no tempo e no espaço em localização diferenciada, ela permeia o antepasso para um corpo de transporte. Seria o mesmo que a corporeidade, ou não? Seria o mesmo de uma espiritualidade existencial, porque a corporeidade é manifestar o corpo. Não, eu falo corporeidade. Isso. Pode ser uma projeção. Imagina se você pode projetar você em vários lugares ao mesmo tempo. Começa por aí. Porque quando um Bezerra de Menezes se projeta em vários lugares ao mesmo tempo, ele está fazendo o quê? Holografia personalizada. Então, primeiro eu vou projetar minha imagem que eu articulo com vocês de uma forma pessoal. Para eu aprender a movimentar minha personalidade em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. E aí sucessivamente. Tendo uma capacidade de desdobramento de faculdades em que eu posso subdividir minha imagem. E ter nas imagens projetadas uma personalidade própria com capacidade de responder e atender, porque para mim agora é um pouco difícil, apesar de ter mulher que faz muitas coisas ao mesmo tempo.
Tá claro? E ela faz muita coisa ao mesmo tempo, as pessoas podem não ver. Mas é como se ela fizesse o quê? Se subdividir. Isso! Se alguém pudesse ver a projeção mental dela, assim, eu estou vendo 3 pessoas. Tá claro? Sei que a gente compreenda direito esse fenômeno em si. Faculdades essas que começam a dilatar pela necessidade de movimentação da criatura que quer operar no beco. Quantas possibilidades existem para o dilatamento dos nossos potenciais, gente? Que a gente nem imagina. Nós estamos brincando aqui com as coisas aqui, ó. Brincando com as palavras do Alexandre. Inspirado pelo plano maior, né? Eu parei nesse sentido? Efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos um corpo, com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar. Então, primeiro eu tenho que preservar o que eu já conquistei, repetindo automaticamente as conquistas feitas. Falar já é padrão de repetição natural ao longo das encarnações, com padrões de línguas diferentes. O mesmo cara já nasce com várias línguas, com vários potenciais artísticos, intelectuais, porque isso já foi o quê? Consolidado, valores que precisamos preservar e aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir com as nossas almas. Então não dá para nós pensarmos numa estrutura fisiológica que não acompanhe o desenvolvimento do espírito. O corpo hoje, com o homem da caverna, já é bastante dilatado em perfeição, E o corpo de hoje é bem primitivo para os corpos que amanhã vamos ter. O corpo que a gente recebe é o maior talento que a gente recebe. Talento esse pronto para se multiplicar em possibilidades, Se nos oferece o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. Então, olha só. Quais são os padrões de aperfeiçoamento que precisamos ter na base dessas conquistas? Respeito e equilíbrio espiritual. Não é assim? Talento, 2, 3. No campo de trabalho e educação orgânica, nós estamos falando o potencial que um corpo desse pode oferecer. E quantos recursos de inteligência são dilatados na atual civilização dos espíritos encarnados em decorrência de 100 a 200 anos atrás? De destreza, o esporte, o estudo. Se o esporte aperfeiçoa o corpo, e se a máquina fisiológica tinha uma velocidade do esportista que corria 100 metros há 30 anos, 50 anos atrás, e hoje vai colocar ele perto do que corre hoje, o mesmo time de futebol que jogava, o que nós estamos fazendo pelo exercício fisiológico do corpo? Uma saturação de um potencial que o corpo pode oferecer. Agora, se eu estudo matemática, fisiologia, quantas matérias um cara do século passado estudava e quantas matérias você estuda hoje? Quantos recursos de desenvolvimento, raciocínio lógico, sensibilidade artística, potencial de moral, quantos recursos nossos cérebros, nossos neurônios aprimoram-se em qualidade diferenciada para que o conjunto de estrutura fisiológica e neurológica se aperfeiçoe no tempo.
Então, você vai reencarnar em corpos futuros com tudo isso consolidado. Da mesma forma que eu não preciso fazer esforço para respirar, pensar, falar, consolidado pelos princípios adquiridos do quê? Você olha para o homem da caverna, ele tinha boca, tinha olho, tinha ouvido. Ele tinha recursos de capacidade como nós temos? Nem em percentual de 1%. Raciocínio, entendimento, né? Assim, se tem pessoas que não acompanham raciocínios lógicos, pensamentos de sensibilidade, desenvolvimento de percepção, cuja graduação vai aumentando conforme a pessoa se investe na educação e no processo de aperfeiçoamento individual, desenvolvendo potenciais, né? Você conversa com matemáticos mesmo, porque a matemática que eu aprendi em segundo grau é uma matemática muito superficial. Você vai conversar com matemáticos da matemática profunda aí, você não sabe, é nova língua. É como se falar chinês e japonês para você e você achava que sabia alguma coisa. O que isso dilata na consciência dessas pessoas? Um artista que se consagra a vida toda pintando, exercitando aquela... Não dá pra gente... Eu fui assistir uma vez, eu acho que eu falei isso com vocês, né? Um filme da vida do Mozart com um maestro. Eu vi outro filme, já tinha assistido o filme. O que eu vi, não vi nada. Quando eu vi com ele, eu vi outro filme. Um filme com caracteres de sensibilidade, de amorosidade, que eu jamais ia ter se não tivesse do lado dele. Então a inteligência dele, a sensibilidade dele é outra completamente diferente da minha. Como existe, por exemplo, as inteligências espirituais, que talvez eu tenha um dilatamento um pouquinho desenvolvido nesse sentido para assimilar os conteúdos e desdobrar em capacidades amplas, quantas inteligências existem em potenciais para ser dilatado? A maestria de um dançarino, a maestria de um tocador de instrumento, gente, não dá. Olha isso nós estamos falando do potencial humano de existência, gente. Quantas reencarnações eu preciso para dilatar a sensibilidade artística, sensibilidade de raciocínio lógico? Muitas reencarnações nós vamos precisar, por isso que eu preciso de reencarnar numa área. Você já está muito bom nessa área, vai para outra. Você precisa dilatar a humanidade, você precisa dilatar saúde, áreas múltiplas que a vida vai operando, né? O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Porque as células físicas, além de ser células, elas são constituídas de princípios inteligentes, que fazem parte do nosso cosmo pessoal, como verdadeiras filhas de sustentação do nosso aprendizado. Se eu evoluir, elas estão evoluindo comigo. Quantos reinos eu sou capaz de suportar sob meu impacto de desenvolvimento evolutivo humanizado? Se eu sou humanamente sustentado pela mente dos espíritos superiores que estão à minha vanguarda, eu também carrego comigo, na retaguarda, princípios inteligentes que acompanham comigo uma encarnação toda, em aprendizado, alguns com vida breve, outros com vida longa, não é assim? Uma célula de um sangue vive quanto tempo em nós? Um neurônio vive quantos? Vai olhar a evolução do princípio inteligente de um neurônio para uma célula de sangue. A célula de sangue vai ter que reencarnar em muitas outras células para chegar à condição de neurônio. Então eu sou o verdadeiro universo de reencarnações de princípios inteligentes, cujo patamar evolutivo eu ofereço a eles quantos campos de expansão e de aprendizado. O que representa um rim para os princípios inteligentes? Um coração, um estômago. São áreas específicas de desenvolvimento além da natureza normal. Se eu tenho, por exemplo, um primor na área da digestão, que é uma área que está ligada a todo o processo evolutivo, dos seres, quando você está no estômago, você trabalha especificamente para digerir e transformar substâncias. Quantas substâncias? Muitas substâncias que também individualmente
já experimentou nas várias etapas evolutivas que ele teve em cada reino em que ele tratava o substrato alimentar com aquela substância específica. Porque quantas substâncias entram no estômago? E os princípios inteligentes reconhecem todas elas. Reconhece por quê? Porque também já viveram isso no processo individual da sua evolução própria. Só que aqui eles estão subordinados a um corpo funcional específico, uma operária, cujo emprego está caracterizado por funções específicas. Você vai trabalhar só com essa função, no tempo em que cada célula do estômago vive. Quantos cursos um princípio inteligente tem num organismo como o nosso? Até ele estagiar na Universidade do Cérebro. Qual que é o jardim primário? Faz a menor ideia. E ele vai passar por cada reino, uma encarnação de cada reino, o que é? Não, senão nós teríamos uma encarnação no só reino humano. Hein? São bilhões de experiências repetidas em cada núcleo de experiência como esse. Quanto tempo eu vou poder estagiar para aperfeiçoar no campo da genésico? No campo... Muito tempo, né? Porque se os ciclos de repetição faz para nós longos, com ciclos de idades cada vez mais bem aproveitados no tempo e no espaço, porque o homem hoje vive mais de 80 anos, pelo menos nas condições da nossa realidade brasileira, olha quanta reencarnação dilatou em sobrevivência, em potencial de despertar. Um espírito para reencarnar nas nossas condições atuais, quantos estímulos ele tem? O problema é que o que nós temos em mãos, nós não sabemos usar. Mas quem falou que o potencial de estudo técnico, amoroso, relacional, educativo, moral, quantos detalhes existem para o espírito aproveitar numa dinâmica reencarnatória humana? Para que tudo isso, ajustado ao princípio do bem, que o bem é a matriz fundamental da vida. Isso quer dizer que a fala no bem é uma coisa, o olhar no bem é outra, a matemática do bem é outra, a música do bem é outra. Quando nós ajustarmos todos os procedimentos na linha do bem, nós não sabemos que expressões serão todas elas. Uma palestra como essa, um estudo como esse, é um condicionamento da fala no bem direcionado. Ou vocês acham que nós falamos assim o tempo todo? Não entenderam. Entenderam. Mas pelo menos tem, durante a semana, 3, 4, 5 horas de direcionamento repetitivo de expressões elevadas, até que isso torne-se quase natural na nossa vida, pelo condicionamento educativo da fala, para que ele se ajuste amanhã ao sentimento nobre do amor que nós acalentamos, nascido do Espírito, que se orienta ao padrão da fala, às expressões naturais de como ela deveria ser falada. A gente tem muito tempo para aprender, né? Por isso que o tempo e o espaço pensado é um. A gente tem uma tristeza quando pensa assim, não é assim? Mas na dinâmica da vida é outro. Porque aí nós começamos a ver a transitoriedade dos valores passageiros, mesmo que isso tenha uma durabilidade de 80 anos. Porque se hoje é sacrificial para nós viver 80 anos, amanhã 80 anos representa um piscar de olho, sem significação nenhuma de durabilidade sofrível. Né? Para nós é sofrível porque eu só penso em sofrimento ante o futuro na perspectiva de achar que isso aqui é ruim. Se eu não tivesse a conjecturação, não teria sofrimento. Como eles passam o melzinho na nossa boca e falam assim, tem isso aqui. Quando você passa o melzinho, tem isso aqui já ficou, já é tão bom assim não. Já quero outro. Né? Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então o que nós vamos ter que fazer nesse império orgânico?
Então, se ele falou de império orgânico, o que ele está falando, em outras palavras, nos livros sagrados da Bíblia? O reino da terra. Nós estamos falando de império o quê? Orgânico. E o reino dos céus? Império mental. Jesus veio instalar o reino dos céus na terra. Então ele não veio mexer com o corpo da pessoa comer bem, para a pessoa né, assim, andar bem, falar bem. Ele veio mudar os fundamentos da origem, que é a capacidade de domínio sobre as emoções, sobre o pensamento, sobre as matrizes. E se hoje o autoconhecimento, que é o processo de aprendizado vivo, porque ao olhar para dentro de nós não aprendemos pela simbologia, como eu já disse. Aí eu vou olhar para a raiva, para o amor, Então, eu não pego mais o amor do livro que o outro disse ou não disse. Eu estou olhando para o objeto vivo que eu sinto. Esse aprendizado é um novo aprendizado, cuja natureza de olhar e de percepção não é oriunda dos 5 sentidos. Existe o uso de sentidos novos. Sentidos esses que nós chamamos de sentidos espirituais. Que a pessoa fala assim, eu vou olhar para a minha raiva, mas eu vou olhar com os olhos? Não. Mas que você vai ver ela, você vai. E ao vê-la, você está olhando com o quê? Então eu estou dilatando potenciais perceptivos superiores, cuja dinâmica de aprimoramento é invisível. Começando a perceber que para entrar na realidade do espírito eu tenho que entrar para onde? Para dentro. Então nós movimentamos na busca exterior até agora. Mas para nós crescermos vertiginosamente, nós precisamos entrar para dentro, no reino de Deus. Para que eu possa começar a senhorar o domínio sobre a natureza das forças que até agora têm nos dominado. Raiva, mágoa, tristeza, inveja, ciúmes, quantos outros elementos têm sido a matriz dos nossos problemas na Terra, por nós primeiro não vermos a sua manifestação clara, porque nós estamos acostumados a olhar o quê? As aparências, os planos superficiais da vida. E é lógico, vai chegar uma hora de tanto ver a minha raiva de forma viva, de ver a minha mágoa de forma viva, eu passo a ser clarividente. Porque se eu olho para mim e vejo, eu olho para o outro e vou ver. Aí você fala assim, aquela pessoa está cometida de raiva, eu não sei dizer por que eu falo para vocês, mas que eu sei, tá e tá. Aí você fala assim, mas por que você consegue ver? Porque eu só vejo quem? Então eu dilato o olhar que vê a essência. Para que eu possa encontrar com Deus fora de mim, eu tenho que encontrar com Deus dentro de mim. Porque se eu ver a natureza essencial de mim mesmo, eu vou ver a natureza essencial que está fora da vida. Porque uma coisa dilata a outra. Inteligências potenciais que precisam ser desdobradas, não é assim? E essas inteligências em potenciais de capacidades só vão se desdobrar quando o homem resolver a investir-se nessa direção. Então, qual que é o processo de desenvolvimento espiritual mais profundo? O autoconhecimento. Em que eu preciso olhar para mim mais do que olhar para fora. Como que eu poderia denominar um processo, por exemplo, quando eu percebo em você o que está se passando? Vamos supor, eu olho... Se você não olha para a superficialidade dos gestos, que é onde nós olhamos para identificar. Por exemplo, às vezes eu olho para você e percebo, no caso, por exemplo, eu percebo, por exemplo, um ar de preocupação. Aí você tem que ver se é os traços fisiológicos que você identifica ou se você vê e não sabe por quê. E eu só vejo se eu consigo ver a preocupação diretamente em mim. É como se eu dilatasse a capacidade de ver preocupação, não da palavra preocupação. É observar assim, nossa, eu estou preocupado. Deixa eu te falar um exemplo assim, né?
Porque quando eu estou preocupado, eu vejo que eu estou preocupado. Deixa eu te falar exatamente como que aconteceu, para você me definir melhor, me explicar melhor. Aí ontem eu estava num consultório médico, eu fui fazer um exame de rotina, né, das vistas, e aí ele está examinando, estava minuciosamente, examinou. Aí depois eu bati o olho nele assim e eu percebi um ar grande de preocupação na fisionomia dele. Então você está vendo o quê? Aí eu não quero saber. É o corpo. Não, Porque o corpo não é materialização da essência. Então você está vendo a preocupação, a manifestação da preocupação no trejeito, que é o que nós conseguimos definir. Mesmo assim, você vê uma pessoa assim, né? Aí você fala assim, você está preocupado? Aí, não, eu estou pensando em uma coisa positiva. Então o trejeito ele pode o quê? Enganar. Não, mas Qual que é a certeza que eu teria para consolidar a marca da preocupação no corpo? Teria que perguntar, você está preocupado? Aí você fala assim, estou, como é que você sabe? Não, pois é, exatamente isso, aconteceu isso. Você vê como que foi. Então, assim, ele me examinou e tal, e eu percebi nele uma preocupação. Daí eu achei que era algum problema comigo. Aí eu falei com ele, o senhor está preocupado com alguma coisa? Mas não era comigo, não. Com outra coisa. Meu exame, graças a Deus, estava tudo bem. Ele estava preocupado com o problema dele, pessoal. Você vê que você notou em decorrência da preocupação de achar que poderia ter um problema com você. Eu achei que eu achei que aquele semblante preocupado tinha a ver com o exame que eu estava fazendo. Isso, porque você vai estar mais atenta. Então, quando eu estou fazendo o exame preocupado, o que pode dar? Tudo passa a ser um sinal. Então, você fica mais o quê? Atento. Então, vamos dizer na mediunidade, quando há o processo de intercâmbio, a probabilidade do médium receber precisa de um estado de recepção. Porque se eu vou para uma reunião mediúnica, cuja a possibilidade é de receber, e eu estou sem essa condição receptiva, como é que eu vou receber? Não vai. Isso. Existe mágica? Não. Porque se existe trocas energéticas em circuitos elétricos, e para isso eu preciso de uma conjugação, de ligação entre eles, para que as forças desproporcionais possam se harmonizar entre si, no campo mediúnico é a mesma coisa. Eu tenho dois agentes de produção energética mental que precisam se ajustar a uma necessidade de intercâmbio, que para isso acontecer, um tem que estar pronto para produzir e o outro está pronto para o quê? Então eu vou para a reunião mediúnica e estou preocupado com alguma coisa. Qual que é a minha atitude mental? Preocupação. Isso é preocupação receptiva ou produtiva? Receptiva. Eu estou preocupado, estou recebendo ou estou produzindo? Está produzindo. Isso. Olha a dinâmica da mente, está preocupada. É o espírito que quer produzir ou você está produzindo? O que vai sair? Não vai sair nada. Esse não está aberto a me receber. Agora imagina a pessoa que fala assim, abre a mente. E começa a fluir, fluxo mental, que nós estamos falando de produção o quê? De energia mental. Então, o fluxo da minha energia mental, o que é sintonia mental? É sintonia de produção mental de idêntica vibração de onda, em que cada um de nós vão produzir ondas diferenciadas. Mas para se ajustar mediunicamente tem que fazer o quê? Uma aproximação de ondas idênticas. Então, a produção mental de um espírito sobre o médium, ele tem que se ajustar quase à forma como o médium produz os próprios pensamentos, que no processo de recepção mediúnica ele elevou num padrão de servir, de auxílio, para também aproximar o seu psiquismo à onda vibratória mais sutil de quem vai levar a mensagem. Quando é um espírito terra-terra igual a gente, ele não tem dificuldade de sintonizar com a gente, não. Quase nem precisa de adaptação mental de recepção, que é tão natural a identificação que se aproxima. Como que eu vou diferenciar meu modo de pensar de um espírito que é igualzinho a mim?
É tão natural que já não faz diferença. Que ele é igualzinho a mim mesmo. A mediunidade é o quê? Já está bem sintonizado. Agora, quando o Espírito quer trazer uma informação nova, no mínimo eu preciso melhorar minhas condições de recepção, com o estudo, com o trabalho no bem, que faz um favorecimento do recurso íntimo para que os elementos vindos de natureza já estabelecida, desses mesmos recursos operados, venham a assimilar uma predisposição de sintonia natural. Naquilo que nós chamamos de energia mental. Nós vamos parar, falta 5 minutos. Acho que dá para pegar um parágrafo, não dá? Vamos pegar mais um? A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim os esclarecimentos daquela hora. Estavam a 2 horas depois da meia-noite. Então, não vamos voltar depois da meia-noite no ano que vem. Eu não. Que agora começa outro assunto. Agora vai ser a reencarnação de vocês. Aonde vai? Conversação brilhante. Então nós paramos aqui, Permanecia ao nosso lado não somente Alexandre Desconstruiu, mas também diversos amigos espirituais da família. Ali então vai ser o trabalho de operação da reencarnação. Nós já vamos começar o ano reencarnando os 6 juntos.